Bem-vindo a mais um Estrelando. Hoje, dando continuidade à entrevista da semana passada, estou aqui com João Pedro Rangel. Ele que é do signo de Touro, tem a lua no signo de Peixes e o ascendente em Câncer. Ele é conhecido como médium de cura espiritual. Muito obrigado por estar aqui novamente no programa, dando continuidade à nossa entrevista. Eu que agradeço. João Pedro, você lançou este livro em 2018, não é? Chamado Intervenções Espirituais. Do que se trata? Então, nós agradecemos novamente, Jorge, a presença aqui no programa, a todos. Então, este livro são depoimentos de pessoas de diversas cidades e estados que passaram pelo Dr. Fritz, através da nossa mediunidade, e que tiveram graças alcançadas, não é, pelo Dr. Fritz, e que nós pedimos, então, que elas cedessem esses depoimentos para nós, se possível com alguns exames, inclusive tem vários exames de antes e depois da cirurgia espiritual. E nós também explicamos como funciona uma cirurgia espiritual, quem é o Dr. Fritz, tudo sobre o trabalho. Então ficou um livro muito rico, principalmente para aquelas pessoas que vão pela primeira vez, ou aqueles que não têm nenhum contato nunca tiveram contato com a espiritualidade, para entender o trabalho e também ver que outras pessoas alcançaram. E qual foi o caminho para elas alcançarem as curas, as graças que elas buscavam. Então, é um livro muito interessante nesse sentido. Entendi. João Pedro, me diga uma coisa, como que a pessoa faz para adquirir esse livro? Então, no momento, ainda só temos disponibilidade do livro físico Isso. nas nossas sessões, não é? Mas o livro digital, a pessoa também pode entrar no nosso site, que elas conseguem. Agora, o livro impresso, à distância, a gente não tem como entregar. Não tem como entregar correio nem nada, por enquanto? Ainda não temos esse mecanismo. Mas tem como baixar? Tem como baixar o livro em PDF. Em PDF. Isso. Mas é gratuito ou paga uma taxa? É o mesmo valor do livro. Mesmo valor? Isso. Tá. E pelo site que vocês têm, né? Do Isso, seu site? isso. É João Pedro Rangel? Médium João Pedro Rangel. Médium João Pedro Rangel. .com.br. mediumjoaopedrorangel.com.br. Isso. Me fala uma coisa, esses depoimentos, quantas pessoas você já atendeu? Você tem Nossa. ideia? Aliás, Não. quantos anos você faz cura espiritual? Publicamente? Publicamente. Com o Dr. Fritz, deixa eu ver. Eu acho que faz uns 4, 5 anos. 4, 5 anos? É, uns 4, 5 anos. E você atende em que cidade no Brasil? Hoje, atualmente, em Arujá, São Paulo. Só Arujá? Só Arujá. Já tive convites, já fiz cirurgias espirituais também com o Dr. Fritz em Aracaju. E agora, em Campinas, a gente recebeu o convite. Porque o Dr. Fritz, ele é muito assim, ele não se desloca. Ele não gosta de deslocar muito o trabalho por enquanto. Ele sempre falou, você só vai se eu autorizar. Então, eu já recebi convites, mas ele sempre freia. Ele que determina. Determina. Se você vai ou não. É. Se ele vai trabalhar ou não. É ele que tem que ir, né? É lógico. Eu só levo o corpo. Então ele que determina. Mas antes disso, ele já trabalhava, né? Dentro da Umbanda, que eu trabalhava também. Ele vinha esporadicamente e fazia cirurgias. Mas, João Pedro, vamos lá. Você trabalha em Arujá quais os dias da semana? Todas as quartas-feiras, não é? Quartas. Independente de feriado, todas as quartas-feiras. E todo primeiro e terceiro domingo de cada mês. Tá, e a pessoa chega lá, todo mundo é atendido? Todos são Não atendidos. se termina um trabalho, você deixar alguém de ser atendido? Não. A pessoa ela tem que chegar até às 11 horas. Até às 11 da manhã? Isso, para pegar a senha, não é? Das 9 às 11, nas quartas-feiras, e aos domingos das 8 às 11. Então ela chega, eu faço a palestra às 10 horas e já começo o atendimento. Né? Vou para a sala de incorporação e começo o atendimento. Você fica incorporado até que horas? Depende do público, já cheguei a ficar 12 horas. 12 horas incorporado? 12 horas. Ininterruptas. Sem parar para o banheiro, sem comer. E aí, isso não acarreta nada no seu corpo físico? O Dr. Fritz disse que a longo prazo, por eu ter pedido a ele que fosse através do ectoplasma, da materialização, a longo prazo isso vai ter um efeito, sim. Mas eu acho assim, todo trabalho você sua, todo trabalho você se desgasta. E se eu vim com esse resgate, com essa missão, é natural que isso aconteça. Se acontecer alguma coisa, eu vou desencarnar, se for o caso, fazendo bem. Então... Já aconteceu com um médium aqui no litoral, que morreu assim, que faleceu assim, desencarnou assim também. Esse templo que você tem é um templo espiritualista, não é? Isso. Existem outras pessoas também que trabalham com você? Sim, são voluntários da casa, pessoas que... Mas é só você que faz a cirurgia espiritual? Isso. Lá na casa só eu que
trabalho com o Dr. Fritz fazendo cirurgias. Mas tem vários voluntários que receberam graças e que ajudam de bom coração a gente nesses trabalhos, que precisamos bastante, né? Acredito. Acredito porque financeiramente também é um desgaste, né? Sim. Você fica à mercê desse trabalho, Sim, na quarta e no domingo, isso, a casa tem aluguel, né? Nós vivemos de aluguel, não é nosso o espaço. É um galpão grande, não é barato, temos custos, temos faxineira, enfim, vários outros custos. E como vocês conseguem se manter? Então, nós pedimos contribuições para as pessoas. Os atendimentos são gratuitos, mas as pessoas são orientadas. Olha, nós precisamos de colaboração porque temos esses custos na casa. Se a pessoa tiver condições de contribuir, ela contribui. Se não tiver, ela é atendida da mesma forma. A gente funciona desta maneira, né, na casa. Então, é assim que a gente faz. Temos cantina também, não é? Se uma pessoa que está assistindo o nosso programa de qualquer parte do Brasil quiser fazer uma doação, é possível? Sim, aí no nosso site a gente tem disponível o número da conta, temos CNPJ, né, uma instituição religiosa sem fins lucrativos, tudo certinho para a pessoa. O site é o médium joaopedrorangel.com.br. Isso mesmo. Você tem ideia de fazer viagens para outros lugares também para apresentar esse seu trabalho? Se o Dr. Fritz permitir, se ele permitir, a gente vai. Dr. Fritz foi um médico alemão? Isso, médico alemão. Há divergências de que ele tenha nascido na Polônia, que ele tenha nascido em Berlim, que ele seja polonês ou alemão. Eu, de verdade, ele já me contou a história dele, mas eu falo assim para as pessoas quando me perguntam, não é o seu caso. Muitas perguntas lá no centro eu falo, gente, vamos lá. Dr. Fritz é um espírito trabalhador. A gente, às vezes, não tem que nem olhar o nome do espírito, onde é que ele nasceu, de onde ele veio. Tem que ter uma base, uma referência, um norte, certo? Mas a gente tem que ver o trabalho do espírito. Muita gente fala, mas por que tanto o Dr. Fritz também, né? Fala, todo mundo recebe o Dr. Fritz. Eu falo, olha, se eu incorporasse o espírito de José das Couves e ele fizesse o trabalho à altura do Dr. Fritz, por que ele não pode ser considerado um Dr. Fritz? Eu tenho a convicção, para mim, que eu já conversei isso com ele, que ele trabalhou ao lado de José Pedro de Freitas, que foi o Arigó. Mas eu não tenho e nem quero convencer as pessoas disso. O que eu quero é que as pessoas entrem e saiam melhores, né, do que chegaram. Isso, para mim, é o que importa. Eu conheço algumas pessoas que já estiveram no seu trabalho, já participaram das sessões espirituais com você. E inclusive duas aqui de Santos, né? A dona Lourdes e o Marcos, da Livraria Pingo de Luz, que eu adoro eles, e outras pessoas também. Você falou isso no programa passado, mas foi bem en passant. Eu queria saber sobre você agora, sobre isso. Quando você está fazendo essa cura, os espíritos estão se manifestando em você, existem os cortes, né? Os cortes são feitos, mas as pessoas não são tocadas, não é isso? Isso. Às vezes, as pessoas já estão fora e já começam a sentir uma ardência, agulhadas, sem entrar na sala de atendimento, não é? Quando estão lá dentro, o Dr. Fritz às vezes só encosta na pessoa e faz a cirurgia. Alguns casos fica o sinal, outros não fica. Às vezes a pessoa sente. A maioria das pessoas sentem, mas não utilizamos nenhum tipo de objeto pérfuro cortante. É tudo feito através do ectoplasma. E geralmente é um ambiente escuro, que você vai falar no segundo bloco. Isso. Tá bem? Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove os cursos de Astrologia e Tarô. Informações 13 3284
9714 ou através do site escolasantistaastrologia.com.br. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13 3326 3083 ou através do site sicom.org.br. Curso DEMAG, Dispersão Emocional Magnética, vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho e será ministrado por Dr. Cláudio Eduardo Nunes Peroba e doutora Érica Paiva Felizmino Peroba. Informações 13 99104 9558. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado, João Pedro Rangel. Estamos falando sobre cura espiritual. João, eu te perguntei no bloco anterior sobre uma sala escura que você manifesta, né? A cirurgia, não é? Geralmente é em sala escura. Isso. Por que da sala escura? A sala escura porque a luz, ela interfere muito na produção do ectoplasma. O ectoplasma, ele é sensível à luz. Podemos citar aqui o Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, que foi um notável médium de efeitos físicos, que trabalhou, fez diversas materializações, inclusive na residência de Chico Xavier, no quarto de Chico Xavier. Eles colocavam, era à noite, à tardezinha, mesmo assim eles colocavam um cobertor na janela do Chico, encostava a cama, o Peixotinho deitava e materializava, sempre no escuro. Por quê? Porque é sensível à luz. Pode ocorrer as manifestações de efeitos físicos com a luz? Sim, pode. Mas o médium ele tem que ter uma quantidade de ectoplasma muito grande. Porque isso, o ectoplasma, ele fica ligado muito ao corpo do médium. E se uma luz for acesa, estiver durante o fenômeno, isso afeta muito o corpo, a saúde do médium. É como se as defesas do médium, todo o corpo interno do médium estivesse exposto. As defesas do organismo do médium estivesse exposto, fora do corpo. Então, isso implicaria muitas coisas na saúde do médium. Entendi. Durante esses trabalhos, você perde alguma energia? Por exemplo, quando você volta a si, você tá meio tonto ainda, cansado, ou você está no pique, ou você quer dormir, como é que fica? Depende do dia. Tem dia que eu volto com muito sono. A abrição de boca depende. Já teve dias que meus olhos voltaram com muita sensibilidade à luz, que eu não conseguia abrir os olhos, eu fiquei muito tempo, quase 1 hora para me acostumar de novo com a luz. Tontura, o que eu mais sinto é tontura, tanto antes de incorporar como depois. Eu perco um pouco de noção do que parece que tu está rodando, né? Antes e depois. São essas sensações que eu sinto. Existe alguém na sua família que também teve esse tipo de manifestação espiritual? Olha, meu bisavô, ele trabalhou muito com a parte espiritual. Ele trabalhava com os dois lados, né? Como que a gente fala assim. Mas eu não o conheci. Minha bisavó tinha, mas não assumidamente, porque de família católica. Meu avô, mas médiums assim que não atuaram, mais o meu bisavô mesmo. Algumas pessoas da minha família têm e não trabalharam. Isso ocasionou certos desequilíbrios na vida deles. Eu nunca procurei estudar, né? Isso. Mas teve sim, tem, mas nunca trabalharam ativamente. João Pedro, você trabalha em alguma outra atividade? Não, eu cheguei a fazer... Você se dedica somente a isso? Isso, eu cheguei a fazer até o 3º ano parei no 3º ano de faculdade de Direito, mas não consegui administrar, porque é muita gente, era gente batendo na porta de casa, pedindo, eu acabava perdendo horário de escola, de faculdade. Hoje em dia eu tenho a renda dos meus livros, que são feitos por mim, e também como cartomante, não é? Agora, tem muitas dúvidas, as pessoas falam, mas o Chico doava os livros. Quando a produção for mediúnica, aí vou reverter para o trabalho espiritual, né? Porque a gente também precisa viver de alguma coisa. Sim, sim. Todos os dias... O mundo mudou, eu acho que lá em cima também deve ter mudado alguma coisa. Todos os dias eu estou envolvido no trabalho, todos os dias praticamente eu vou no centro. São questões burocráticas que a lei exige, então é muita coisa para cuidar. É um filho. O centro, o templo, né, é um filho que a gente tem que cuidar. Você falou que você é cartomante. O que você pratica? Cartomancia, eu leio em baralho comum,
né? Você faz atendimentos particulares? Sim, particulares, né? Antes do atendimento, após o atendimento, um dia diferente? Um Como tempo funciona? atrás eu fazia antes dos atendimentos, né, do Dr. Fritz, mas eu parei porque não estava também conseguindo administrar a questão de horários. Então hoje são dias específicos, eu marco com a pessoa e deixo bem explicado que isso não tem nenhuma relação com a mediunidade, né? Porque isso está na classificação brasileira de ocupações, né, no CBO. Sim, Então, eu sei porque eu fiz parte do CBO em 2000. Então, Eu fui convidado. então eu explico tudo isso para as Isso. pessoas direitinho, para não ter, ele está cobrando pelo dom. Não, são coisas distintas, né? Então, seus atendimentos são baseados em quê? Em carta, São cartas e búzios. búzios também. Búzios também. Mas eu vi também que você faz numerologia. Numerologia. Então, Ele só não faz astrologia porque eu já pesquisei. astrologia ainda não. Ainda não. Então, isso sempre me interessou nessa parte. E a numerologia eu uso mais assim para ver o perfil da pessoa, né? Como que eu vou conduzir aquela consulta, como que eu vou orientar, ver quais são as tendências que ela tem. Não é uma verdade absoluta, são tendências, né? Eu sempre explico para as pessoas isso. Para eu conduzir melhor e trabalhar melhor a energia dos números com ela, uma sugestão. Mas isso como base, eu prefiro focar sempre na consulta com os oráculos. Ah, tá. Nesse momento você não se utiliza da mediunidade. Não. Da mediunidade quer dizer... Conscientemente não. Não, assim, da mediunidade quer dizer assim, não tem nenhum espírito que está incorporando em você para fazer esse trabalho. Não, incorporado não. Não. Às vezes eu tenho uma intuição, já cheguei a ouvir, sim, mencionando nome de cidades, fatos, não é, coisas, mas isso os espíritos sabem que é praticamente o meu sustento, que é o meu ganha-pão também, né? Então, mas eu sempre deixo bem claro que não é mediunidade para as pessoas. Se eles me orientam de alguma forma, é porque eu tenho que passar isso. Mas várias pessoas, os espíritos já chegaram e falaram para mim, dessa pessoa você não vai cobrar. Várias vezes isso ocorre. Dessa pessoa você não vai cobrar. E não sei Então eles motivo. interferem no teu trabalho, de uma certa Interfere, forma. Estão ali presentes, se intuindo ou mandando dizer não, mandando dizer sim. Mas isso é raro, eu só estou contando porque acontece, eu não posso dizer que não acontece. Entendi. Mas é bem raro acontecer. A dona Delarzil Munhoz Cardoso, ela faz parte do seu livro com um prefácio, né? Isso, Você é o segundo conhece? livro que ela faz o prefácio. Eu só tenho esse livro só. O primeiro é da psicografia, né? Tá. Mas só que já esgotou. Eu Tá. preciso relançar, republicar novamente para a gente poder ter em mãos. Mas é o segundo já. Ela é uma pessoa maravilhosa. Que bacana. Você faz psicografias ainda? Sim, com menor frequência, mas a gente faz sim. E como funciona? Vem espontaneamente a você ou você marca uma sessão um dia para fazer a psicografia? É um dia marcado, uma sessão. As pessoas têm que ir no trabalho, não é? Isso não é feito à distância. Respeito profundamente os médiuns que fazem pela internet, à distância. Mas eu respondo pela minha mediunidade e o aval que eu tenho dos espíritos é para fazer com minha mediunidade desta maneira, que é presencialmente, a pessoa chega, mostra a foto, se tiver doente querido, o nome, conta do que desencarnou e só, nada além disso. Até porque Chico Xavier, que foi a maior antena psíquica do Brasil, por que não dizer do mundo, se utilizava desse recurso. O Chico sentava, colocava a prancheta, entrevistava um por um, fazia triagem. Em muitos casos ele não precisava, mas ele trabalhava dessa forma. Então, nosso trabalho é desta maneira também. Respeito outros médios, mas conosco funciona assim. Aí eu vou até a mesa, mentalizo aqueles nomes que estão nas fichas dos espíritos desencarnados, porque eu tenho que ter uma sintonia com eles, e vejo a disponibilidade. Sempre tem um benfeitor ao nosso lado, Padre Antônio Vieira, que sempre diz, olha, esse espírito está apto a se comunicar, este não. O que estava apto, muitas das vezes, não pode se comunicar porque se emocionou. Então, outros que não estavam, há necessidade do parente receber, então ele se habilita naquele momento junto aos benfeitores para escrever uma mensagem. E é feito dessa forma. Você tem alguma ideia de algum livro futuro de publicação? Vários. É? Estou atrasado. Vários. Um deles da minha própria bisavó desencarnada,
com o título Professorado no Além, que fala como o ensino é no plano espiritual e como esse ensino vem para cá. É um livro muito polêmico chamado Roleta Russa. Os espíritos sempre falaram para mim de que tinham uns 6 ou 7 jovens brincando com uma arma, fazendo aquela brincadeira de roleta russa. Sim. E se isso era suicídio ou não, o que isso ocasionou para todos eles, como isso é visto no plano espiritual, esses espíritos contando essa trajetória, a passagem deles. Livro de ensinamento sobre política. Inclusive, um político muito importante que desencarnou, que eu não posso falar quem é, porque a espiritualidade não deixa, mas foi muito polêmico. Nem um furo de reportagem, a gente consegue espiritual, né? Foi muito polêmico, era um homem, e que quer porque quer, faz tempo, escrever um livro, mas eu mesmo estou segurando, porque seria um livro muito polêmico. João Pedro, quero te agradecer muito, porque eu já estava para te entrevistar há muito tempo, mas só que a história é a seguinte, até explico. Quando eu estava marcando para entrevistar o João Pedro, o Jadir, amigo meu do Fronteiras da Ciência, já tinha convidado ele para entrevistar. Aí eu falei assim, o Jadir chegou primeiro. Eu espero, eu adoro o Jadir, a gente se dá muito bem, eu espero e vou deixar uma outra oportunidade para te entrevistar. Aí finalmente a gente conseguiu. Sim. Mais uma vez quero te agradecer, muitíssima presença aqui no programa, viu? Obrigado. Ter vindo de Arujá, você veio de Arujá, né? Aqui para o estúdio de Santos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tá? E força aí no seu trabalho. Amém para nós todos. Muito obrigado. E uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.